Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre Beelzebub, o demônio que é considerado um dos 7 príncipes do inferno, estando entre os 3 piores demônios com maior poder e hierarquia, ficando atrás apenas de Lúcifer e Leviatã. O significado de Beelzebub é bastante discutido, isso porque há dúvidas quanto à sua origem em grafia, mas é amplamente aceito que Beelzebub significa Senhor das Alturas ou Senhor das Moscas. Hoje vamos contar a história de Beelzebub, um dos demônios mais conhecidos da história. Vamos tentar entender a sua origem e ver o que os textos bíblicos falam desse ser macabro. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa teu like e comenta o que achou do vídeo. Isso ajudará bastante no crescimento do canal. Vamos lá. Antes de ser o príncipe do inferno, Beelzebub foi um anjo de Deus e líder celestial. Ele era das ordens dos serafins. De acordo com as histórias ocultistas, foi Beelzebub que liderou a rebelião de Satanás. Muitos dizem que Beelzebub se deu origem da junção de 2 demônios que foram derrotados em uma batalha celestial e em seguida arremessados em um buraco negro, fundindo-se em apenas um só demônio. Depois disso, foi jogado no Lago de Fogo, onde ficou preso por anos, até ser resgatado por outro demônio chamado Shaitan. Beelzebub é conhecido por causa da destruição através dos tiranos, fazendo os sacerdotes e líderes mundiais a trazer guerra e destruição ao mundo. Ao longo da história, Beelzebub tem sido responsável por muitos casos de possessão demoníaca. Um bom exemplo foi o da irmã Madeleine de Demadox de La Palude, que levou a freira a cometer atos traumáticos, como tortura e execução de freiras jovens, entre outros eventos macabros. Beelzebub também foi culpado por ter sido o principal demônio a influenciar a cidade de Salem, que teve vários casos de bruxaria, levando as autoridades a executar centenas de inocentes. Seu nome surgiu repetidamente durante os julgamentos das bruxas de Salem, que foram os últimos casos públicos de histeria de bruxas na América do Norte. Beelzebub é o nome que aparece no Novo Testamento para designar Satanás como o príncipe dos demônios. O significado literal de Beelzebub na Bíblia é discutido, isso porque há dúvidas quanto à sua origem em grafia. Existe a possibilidade de que o nome Beelzebub que aparece no Novo Testamento esteja conectado ao nome de uma divindade pagã mencionada no Antigo Testamento. Esse nome fazia referência ao deus da mosca, que era adorado para obter a libertação das lesões daquele inseto. Alguns estudiosos bíblicos acreditam que Beelzebub também era conhecido como deus da sujeira, que mais tarde se tornou o nome de amargurado desprezo na boca dos fariseus. Como resultado disso, Beelzebub foi uma divindade particularmente desprezível e seu nome foi usado pelos judeus como uma forma de zombaria. O nome Baal-zebub é usado no Antigo Testamento para se referir ao deus de Ekron. Acasias queria recorrer a essa divindade pagã, mas foi impedido pelo profeta Elias. Veja o que diz o relato bíblico em 2 Reis, capítulo 1, versículo 16. E disse-lhe: Assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiro a consultar Baal-zebub, deus de Ekron? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, desta cama a que subistes, não descerás, mas certamente morrerás. A palavra tem 2 partes, Baal, que era o nome dos deuses da fertilidade cananeus, e Zebu, que significa habitação exaltada. Colocando as 2 palavras juntas, elas formam um nome para o próprio Satanás, o príncipe dos demônios. E esse termo foi usado pela primeira vez pelos filisteus no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 24 ao 25, quando Jesus expulsou um demônio de um homem. Jesus curou um homem endemoniado e que era cego e mudo. Como resultado, toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebub, príncipe dos demônios. Em contextos históricos, o príncipe dos demônios parece ter uma certa correlação com um deus politeísta chamado Baal, o qual aparece na tradição judaica como uma divindade pagã associada com Satanás. Por conta disso, Beelzebub é bastante confundido com Satanás,
pois a própria história em si confunde os dois nomes, sendo que na verdade tratam-se de dois seres bem diferentes. Até mesmo o cristianismo confunde os dois. Beelzebub é comumente descrito como pertencente ao alto escalão da hierarquia do submundo. Segundo um estudioso ocultista do século XVI, Beelzebub é o principal tenente de Lúcifer, o imperador do submundo e líder da Ordem das Moscas. No século XVII, o exorcista Sebastian Michaelis, em sua obra Admirables Story, de 1612, classificou o demônio Beelzebub como sendo um dos 3 demônios mais poderosos do inferno. De qualquer forma, Beelzebub é frequentemente citado como um objeto de súplica por bruxas e é muito cultuado em rituais de magia negra. E por ter seu nome citado na Bíblia, a entidade é conhecida como o Príncipe do Inferno ou o Tenente de Lúcifer. Esse foi o vídeo de hoje e espero muito que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já tem ouvido falar sobre a história de Beelzebub. Obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.